Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Assim, eu vim de um sistema familiar narcisista, né? Então, eu não entro muito em assuntos com relação à minha mãe, mas esse é o rolê dentro de casa, correto? O que me fez me alertar com relação a isso foi que eu me envolvi com esse cara. Tá. E foi muito pouco envolvimento. E eu fiquei... Quando eu voltei pro Brasil, eu tentava descrever o que eu sentia. E eu ia no Dr. Google, né? Não tenho personalidade. Estou muito confusa o tempo todo. Não consigo dormir, tenho pesadelos. Tenho ataques de pânico. Tenho dificuldade em saber o que é e não é real. Sinto culpa avassaladora o tempo todo, não consigo identificar por quê. E eu comecei a listar os sintomas. Aí começou a aparecer esse tal de transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade narcisista. E eu comecei a me aprofundar naquilo e estudar de todas as formas possíveis, e eu não acreditava, né? Porque tipo, você não vai acreditar. Você acha, exagero, não viaja. Até parece, os outros são psicopatas e narcisistas. Você entendeu? Entendi, mas assim, os teus sintomas, eles eram excepcionais também, Sim, né? eram excepcionais. E quando eu comecei a estudar o transtorno de personalidade narcisista, por causa desse parceiro, eu tive esses vários flashbacks da minha mãe. Entendi. Né? Então, beleza. Aí eu entendi, passei por um processo lá. Eu esqueci até a tua pergunta. Por que a gente começou a falar sobre isso? Como é que... O que acontece com as pessoas que sofrem com... Sim. Que convivem com Sim. essas pessoas, Certo. né? Com os narcisistas e tal. E Então, o que acontece? Lembrei agora, perdão. Então, aí eu tentei buscar terapia. E eu fui em psicóloga. Eu fui em psicóloga que escrevia sobre narcisismo, porque eu consegui achar uma na internet, 10 anos atrás. Eu fui em constelador, tipo, sabe, de constelação familiar. Eu fui em terapeutas holísticas, não sei das quantas, eu fui numa cacetada de pessoas. Peraí, rapidinho. Tu foi na constelação familiar, tá ligado? Cara, eu fui. Porque eu fiquei pensando... Você é a primeira pessoa que eu conheço que foi na constelação familiar. Eu fui, porque eu pensei, eu tenho que tratar esse negócio, tem a ver com família. Eu nem sei o que é constelação familiar, mas não tá funcionando com esses outros profissionais. E o que eu percebi 10 anos atrás, quando eu tentei isso, é que não interessava a linha da pessoa. A pessoa podia ter doutorados, não sei o que, ser super acadêmico, ou podia ser da constelação familiar, ou de outra coisa. Cara, eu não conseguia falar sobre o que eu estava passando. Porque o assunto, e ainda mais que mencionava a palavra mãe, aquilo era tão tabu para os terapeutas que eles me olhavam com nojo. Eles interrompiam a minha fala, eu não conseguia nem descrever. Tipo, olha, então estou passando minha mãe, mas sua mãe fez o melhor que ela pôde. Não, eu concordo. Minha mãe, de fato, fez o melhor que ela pôde, mas já que eu estou aqui tratando dos meus traumas, você tem que ter o lado da sua mãe. Realmente, a minha mãe realmente sofreu na vida. É que como ela não está fazendo terapia e eu estou, eu queria só uma ajuda. Mas você tem que entender que mãe não sei o quê. E, tipo, ninguém tá invalidando o papel difícil da mãe, ou do pai, ou do não sei o quê. Eu só queria tratar meus traumas, cara. E simplesmente não tinha profissional. Por isso que, na época, era isso que acontecia com as pessoas. Elas ficavam cheias de sintomas, elas não entendiam por que elas tinham aqueles sintomas, elas iam atrás de um terapeuta, independente da linha. Se elas descrevessem a situação, as pessoas não tinham embasamento teórico para entender. Até literalmente 5 anos atrás, cara, era praticamente impossível você achar... Vai. Ô, Luísa, dá um tempo aí, cara. Vai, fala aí. Minha filha, tá tudo bem. Imagina, tá tudo certo, Luísa. Então, tinha essa lacuna no mercado, esse atraso, né, no embasamento, no estudo das pessoas. E hoje em dia, tem mais informação. Inclusive, eu treino terapeutas que lidam com sobreviventes do narcisismo, porque as pessoas entram em contato e falam, Tariana, eu me identifico com a sua linha. Me recomende alguém da sua linha. Não tem ninguém da minha linha. Eu tive que criar a minha linha, porque não tinha. Eu fui atrás e não tinha essa informação. Então agora, inclusive começou ontem o projeto de individuação, que é um programa para treinar terapeutas. 6 meses, junto comigo, fazendo supervisão junto comigo, com embasamento teórico, com bibliografia dos maiores especialistas mundiais. Porque daí chega um paciente para você em frangalhos, com uma culpa avassaladora, com vergonha, chacoalhando de ansiedade. Cara, isso é muito interessante mesmo, Tariana.
Porque se a gente for parar pra pensar de verdade, eu nunca conversei com ninguém que propôs um acompanhamento terapêutico, psicológico pro cara que não é o narcisista, o psicopata. Porque esse cara que tá em volta, ele acaba sendo tratado de uma forma um pouco mais genérica, né? Quem tá em volta do narcisista, do psicopata, quem tá em volta dele é que sofre. É quem sofre, né? É a pessoa mais íntima A gente que tá sempre falando no caso de narcisistas, psicopatas não tratados, que não tiveram colapsos, que não estão nem aí, né? Então, quem sofre é quem tem relacionamento íntimo com esse indivíduo. Por isso que era invisível. Por isso que os terapeutas não sabiam. A pessoa de quem você está falando, eu interajo com ela, ela é gente fina. Você está falando que, em particular, ele faz isso, aquilo, outro? Porque tem isso. Um indivíduo narcisista frequentemente tem uma face em público, outra face em particular. Era desesperador para uma pessoa que lidasse com uma personalidade dessas tentar conseguir apoio. Porque, sem querer, os profissionais invalidavam. Uhum. Né? Por isso você tem que ter um olhar muito treinado. Isso tem que ser estudado mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Tá? Eu fiz supervisão, fazer supervisão, eu ofereço treinamento para terapeutas. Então, psicanalistas, pessoas de diferentes linhas, trazem seus casos para mim e eu ajudo eles a lidar com aquele paciente. Por que a gente precisa desse tipo de apoio? Nada a ver, você não tem que ficar dando apoio para quem lida com pessoas que têm transtornos. Veja bem, eu dei supervisão muitos anos atrás para uma psicanalista que estava tratando uma mulher que começou a sessão assim. Todos os dias eu olho para os meus remédios e eu penso em tomá-los todos. Eu quero acabar com essa vida, porque o meu marido diz que eu sou narcisista. E eu não quero ser isso. Ele me manda vídeos seus, Tariana. E ele fala, você é isso. Você manipula, não sei o quê. Eu vejo aqueles vídeos, eu não me reconheço. Mas ele fala tanto, eu sou narcisista, que eu quero me matar. Aí, tipo, esse psicanalista, essa psicanalista que eu fiz supervisão, passou a fazer 2 sessões por semana, que a pessoa estava num período de ideação suicida. Logo, com a nossa supervisão, cara, o marido dela eu acho que é narcisista. Não é ela. O marido é narcisista. E ela quer se matar, porque ela está achando que é ela. Passaram 3 semanas, o cara foi diagnosticado. Imagina se tu tem um terapeuta que não consegue, na história que a pessoa está te contando, entender que isso era um narcisista manipulando uma codependente para ela acreditar que ela era narcisista. Uma pessoa à beira da ideação suicida. Porque o terapeuta não estuda essas coisas e, isso é besteira, ficar sabendo como é que os outros agem, nada a ver. São situações seríssimas quando a gente não consegue entender esses padrões. Uhum. Ficou mais claro por que a gente tem que cuidar da pessoa que está lidando com esse perfil de personalidade? Existe uma manipulação psicológica devastadora. A pessoa não consegue contato com a realidade. Ela precisa de alguém de fora que consegue enxergar o que está acontecendo. Não é para eu falar para ela, eu decido que o seu marido é isso e você tem que agir assim, assado e não sei o quê. É para eu fazer perguntas para ela de forma que ela começa a validar a própria percepção da realidade. Eu posso simplesmente, em vez de falar, eu diagnostico o seu marido com narcisismo, eu posso simplesmente perguntar, nossa, você está me contando essa briga que vocês tiveram? Então você falou isso e ele reagiu assim, né? Eu acho que eu não deveria ter falado. De repente o erro foi meu mesmo. Ela toda confusa, cheia de culpa, né? Aí você pergunta, só uma pergunta, e se fosse o contrário? Se você fosse seu marido e a sua esposa chegasse e falasse isso, você acha correto gritar com ela assim? Falar isso? Não sei o quê. Jamais. Eu jamais trataria uma pessoa que eu amo dessa forma. Então o pessoal acha que quando a gente fala sobre apoiar pessoas que lidam com narcisistas, que a gente está falando, paga uma terapia semanalmente para eu falar para você que você está certo e o problema são os outros. Não é isso que eu estou fazendo. Eu tenho estudo baseado em bibliografia nos maiores especialistas do mundo em transtornos de personalidade e em tratamento de trauma complexo. E através desse olhar clínico muito treinado, eu consigo te fazer perguntas específicas para você se validar. Entendi. Essa é a minha função. Não é falar para você que você está certo e os outros estão errados.
Eu tenho que saber como te fazer a pergunta para você resgatar sua sanidade. Porque a pessoa que lida com esses perfis de personalidade, ela se perde. E ela não sabe voltar para a sanidade, cara. Como é que tu voltou pra sanidade? Foi estudando isso? Foi estudando, porque eu não achei terapeuta. Então, tipo assim, a minha sorte é que eu passei anos fora do Brasil, quando eu era criança. Uhum. Então, eu falo inglês. Então, naquela época, tinha horrores de informações em inglês. Em inglês tem há muito tempo. Então, eu consegui achar grupos de apoio, naquela época para filhas de mães narcisistas especificamente, onde dentro desses grupos de apoio, tipo em sites, não era nem rede social, nem tinha essas coisas na época, existiam todas as informações que agora a gente divulga. O que é hoovering, o que é dog whistling, o que é gaslighting, como é que funciona cada uma dessas táticas de manipulação. E tipo... Gaslighting é uma técnica que é utilizada majoritariamente por narcisistas? Por Todos nós fazemos psicopatas e tal? gaslighting. Todos nós fazemos gaslighting em maior ou menor grau. O que acontece é que a personalidade narcisista faz gaslighting consigo mesmo. Entendi. Internamente. Por isso que eu te falei que eles distorcem a realidade. E eles não entendem que eles não estão na realidade exatamente. Tá. Então, se você está mentindo para si constantemente, você faz isso desde a infância, literalmente, é confuso para as outras pessoas. Porque pode não ser confuso para você o fato de que você está se contando essas mentiras constantemente. Mas quem está de fora acha que você é louco. A pessoa que está de fora não entende nada. Você falou A, você está fazendo B. Olha só, eu gravei você aqui. Você estava fazendo A. Nossa, você é mesquinha, hein? Gravando os outros, você é muito abusiva. A pessoa consegue mudar a situação de um jeito que você pode ter prova. E ela vai te fazer te sentir culpada. Então esse... Gaslighting é basicamente... vamos lá. Se eu estiver fazendo contigo, eu vou começar a falar coisas pra você, eu vou tentar te convencer que algo é real, mesmo que não seja. Isso, exatamente. Então, gaslighting, né? Você percebe a realidade assim e a pessoa tenta te convencer que a realidade é assado. Uhum. Mas os narcisistas sabem que eles estão mentindo, às vezes eles simplesmente mentem. Por que você chegou atrasado? Tive um problema no carro. E nada a ver. Às vezes ele mentiu, nem precisava. Ele só foi, sei lá, ver o mar. Mas é tão automático, né? Então tem o gaslighting do tipo, eu minto e eu não sei porquê. E você fala com narcisistas, eles te falam, eu não sei porque eu minto. É tão automatizado que simplesmente sai. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.